A paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que estou de novo convosco. De facto, estamos a viver uma transição e esperemos que esta transição nos leve então cada vez para mais perto da liberdade. Estamos a viver dias diferentes e precisamos de continuar a ser prudentes neles, mas já podemos andar mais um bocadinho na rua, já podemos dar mais uns passinhos. Eu estou à espera da minha vez para poder ir cortar o cabelo, mas, de facto, a nossa vida parece querer voltar ao normal. Mas para ela voltar ao normal, nós precisamos que ela não volte para a normalidade que tinha, mas que nós possamos voltar para o normal que Deus nos quer, um normal em que crescemos, em que aprendemos, em que vemos as coisas com toda a aprendizagem destes dias. Dias difíceis para alguns, extremamente difíceis para outros, dias difíceis, mas com alguma leveza e com algum equilíbrio. A todos eu desejo que a paz de Deus encha o vosso coração e também desejo nutrir-vos com estes textos da Palavra de Deus. Então, o Velho Testamento encerra com o livro de Malaquias e o próprio livro de Malaquias, aquela profecia aquelas mensagens proféticas que o Malaquias deixou com o povo, elas encerram com uma promessa. E essa promessa era que Deus iria enviar um profeta, que era o profeta Elias, que já tinha sido um profeta extremamente relevante na história do povo de Deus, antes do grande e temível dia do Senhor. E a mensagem e o ministério desse profeta que ele ia enviar no espírito de Elias, com o poder e com a graça que Elias teve, iria transformar a realidade familiar. E os corações dos pais iam voltar-se para os seus filhos. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Ora, esta transformação é uma transformação que é muito importante e que é tão necessária e que estes dias que nós temos estado a viver nos proporcionam de uma forma singular esta oportunidade de nós, ao estarmos juntos, ao estarmos próximos, criarmos laços e fortalecermos laços, porque é uma oportunidade singular. Nós dificilmente vamos voltar a ter uma destas no nosso tempo de vida. Pelo menos assim esperamos por estas razões, não é? Mas é mesmo único o que está a acontecer. Cansa-nos, mas cria oportunidades de facto ímpares. E a razão pela qual este tempo existe não é claramente para que nós saiamos dele destruídos, mas é para que nós possamos crescer e possamos buscar este Deus que nos transforma quando nós nos aquietamos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses, a correr atrás daquilo que é o mais importante para nós, até porque nem temos sido capazes de correr para lado nenhum, e buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então vemos o resto das coisas que são importantes para nós a serem não só asseguradas como acrescentadas. Agora, caso nós falhemos neste processo, o que a Bíblia diz é ao contrário: eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, quando nós não deixamos que, como pais, os nossos corações se inclinem para os nossos filhos e como filhos, os nossos corações se inclinem para os nossos pais, há consequências graves e o nosso ecossistema fica danificado. E eu lembrei-me que na palavra há dois textos que nos falam acerca da pureza dos nossos olhos, da pureza com que nós encaramos as coisas. E o primeiro está em Tito, em que o contexto era outro, mas aplica-se precisamente na mesma maneira este texto. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Ou seja, quando nós temos um olhar puro para uma circunstância, para uma pessoa, para uma realidade, essa realidade para nós é impecável, anima-nos, alegra-nos, alimenta-nos.
Mas quando nós temos um olhar sujo para alguma coisa, um olhar saturado, estamos fartos disto, fartos daquilo, bem, mesmo que as coisas estejam normais, mesmo que haja oportunidades boas, nada nos cai bem, tudo nos cai mal. E é por isso que o mesmo tempo que nós temos em casa para nos nutrirmos uns aos outros, para nos redescobrirmos uns aos outros, para nos valorizarmos uns aos outros, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, os maridos em relação às mulheres, as mulheres em relação aos maridos, e até às pessoas do nosso circuito mais vasto, familiar e de vizinhança e de amizade. O mesmo tempo que temos disponível para construir, temos o mesmo tempo para destruir. O mesmo tempo que temos para encorajar e para valorizar, temos para humilhar e para violentar. Mas as palavras de Jesus, antes destas que Paulo dirigiu a Tito, ainda no Sermão do Monte, são as seguintes: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes ou quão densas serão tais trevas? É porque às vezes nós achamos que estamos cheios de razão e que o nosso olhar é mesmo aquele que deve de ser. E é justo a gente sentir o que sente, e é justo a gente alimentar o que sente. Ora, a palavra de Deus diz-nos que tudo o que é puro, tudo o que é santo, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que a gente devia pensar. Só que às vezes a gente pensa em coisas que não estão dentro destas categorias. E quando nós alimentamos coisas que nos sujam por dentro, que criam uma atmosfera interior negativa em relação a nós, em relação a outras pessoas, em relação ao ambiente, em relação ao tempo que estamos fechados em casa, a temos que estar a trabalhar a partir de casa, sempre com os miúdos, a fazer barulho, a interromper ou a isto ou aquilo. Ora, nós sujamos o nosso olhar, sujamos a luz a partir da qual nós lemos as circunstâncias que vivemos. E quando nós ainda achamos que temos razão, se a luz que em ti há são trevas, se nós chamamos justa uma coisa que é injusta, verdadeira uma coisa que não é verdadeira, se nós chamamos razoável uma coisa que não é razoável, então é muito difícil tirar-nos daí. Então o próprio Espírito de Deus tem muita dificuldade em trazer-nos àqueles tempos de quietude, onde nos fala o coração, onde nos nutre e onde nos torna pessoas agradáveis, aprazíveis, satisfeitas e satisfatórias, que satisfazem quem está à sua volta, que estão alimentadas e que alimentam e nutrem. Por isso, vamos avaliar bem aquilo que deixamos que tenha espaço dentro de nós. Porque se deixarmos que sejam preconceitos, então eles vão emergir de muitas formas. Se deixarmos que seja carinho, que seja amor, que seja valorização, então também vamos encontrar igualmente muitas formas. Por isso lembrem-se, tudo é puro para os puros, mas nada é puro, tudo é impuro para os que estão contaminados. Vamos verificar, vamos deixar o Espírito de Deus contender connosco para ver se há alguma coisa que esteja contaminada dentro de nós e que precise de ser destornada. Porque aquilo que em nós não estiver alinhado com Deus está desalinhado e está a destruir aquilo que Deus quer construir dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família e dentro do reino para o qual Ele nos chamou, não só a pertencer, mas a construir com Ele. Vamos orar e pedir a Deus que Ele faça isto. Senhor Jesus, nós estamos gratos, Pai. Estamos gratos porque a Tua Palavra nos fala profundamente ao coração. Estamos gratos porque há esperança e há futuro, porque Tu tens pensamentos bons a nosso respeito. Ainda quando nós falhamos, ainda quando nós não nos posicionamos bem. Por isso nós queremos Te pedir perdão por o nosso olhar impuro, pelo nosso olhar sujo para determinadas circunstâncias. Às vezes é massacrados porque já sofremos tanto disto e daquilo, tantas pressões, as pessoas já foram tantas vezes tão pouco razoáveis connosco que nós estamos fartos delas. Pai, mas nós já fomos tantas vezes tão pouco razoáveis contigo
e tu ainda não te fartaste de nós, Pai. E a medida com que nós medirmos os outros é aquela com que nós vamos ser medidos. Por isso nós queremos uma boa medida para nós, uma medida com a tolerância que nós precisamos. Por isso nós também a queremos estender. Mas nós não temos um coração igual ao teu, Deus. Gostávamos de ter, tu plantaste em nós a tua natureza divina, plantaste em nós os recursos para nós podermos fazer isso, mas muitas vezes a gente não dá espaço. Pedimos-te perdão por isso, Deus, e pedimos que tu nos ajudes, porque queremos que seja mais a mente de Cristo a dominar o nosso interior, os nossos pensamentos. Queremos que seja o sangue de Jesus a cobrir a nossa vida, as nossas memórias, onde há saturação, onde a gente está fartos, Deus. Mas também a cobrir o nosso pecado e a lavar-nos dele, Pai. E a trazer redenção, regeneração, recomeço. E oramos, Pai, para que tu nos dês isso e que o nosso coração se converta àqueles que nós geramos, tanto na fé como no sangue, Pai. Pai, e que o coração deles também se converta a nós, Deus, e haja reconciliação. Nós oramos para que este ministério da reconciliação que tu nos entregaste, ele seja claramente visível em nós, Pai, e que nós possamos reconciliar-nos dentro de casa uns com os outros. Possamos reconciliar-nos dentro do corpo com as pessoas que já estamos um pouco saturados delas, estamos cansados deste sofrer. Até Jesus disse que às vezes estava cansado de sofrer os seus discípulos, a incredulidade deles. Às vezes é a nossa teimosia, é isto, é aquilo. Pai, mas ajuda-nos a não estar cansados uns dos outros, mas a não criarmos forças de bloqueio, mas a construirmos, a valorizarmos cada centelha do teu Espírito na vida daqueles que estão à nossa volta. Pai, e a construirmos o teu reino, porque eu tenho percebido, Deus, que não falta muito, Pai. Não falta muito para tu fazeres coisas extraordinárias. É só a gente não estragar. É só a gente somar com o que temos dentro de nós e oramos para que tu faças isso, Deus. Para que tu ponhas sementes de unidade, sementes de respeito, de reconciliação e que a gente as faça crescer, Deus. A gente as deixe crescer à vontade, Pai, para receber o crescimento que vem de ti e para promovermos nós próprios em cooperação contigo esse crescimento. Pedimos então que a tua paz domine na nossa vida e a nossa cura brote apressadamente. Oramos por aqueles que estão doentes nas suas casas, por aqueles que estão doentes nos hospitais, por aqueles que estão a se servir e que estão desgastados, Pai, cuidando de nós, Pai, tomando decisões pela nossa nação, tomando decisões nos hospitais, tomando decisões sobre as nossas empresas, Pai, aquelas que nós precisamos, Pai, que sejam revitalizadas, e oramos uma bênção e provisão para os empresários, Pai, e para toda a banca, Pai, para todo o setor económico do nosso país, Deus. Vem, Pai, com aquelas correntes do sul, Pai, que geram vida, que trazem vida àquilo que está amortecido, àquilo que morreu mesmo. Pai, oramos por aquelas empresas que estão em falência, Pai, que não sabem bem o que é onde fazer. Oramos por criatividade, por iniciativa, por alegria em vez de tristeza, por visão em vez de depressão. Oramos, Pai, pelas nossas casas, pelas nossas vidas. Oramos pela Tua Igreja, para que nós sejamos sábios a preparar-nos para os dias em que voltaremos a estar juntos. Mas que até lá nós te busquemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa criatividade e te demos a conhecer das maneiras que nos é possível agora. No nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe imenso e saudações da minha família e da nossa comunidade para todos vocês.